Bom, vou apresentar o Gustavo. A primeira vez que eu conheci o Gustavo foi no começo desse ano. No seminário que a gente participou junto do professor Emanuele Potti, que é um professor italiano que dá aula na França. E ele veio falar uma palestra do livro dele chamada Vida das Plantas. Era uma palestra bem interessante e assim, na primeira apresentação o Gustavo já fez uma pergunta para ele. Se tudo aquilo que ele estava falando já não partia de um princípio, de um conhecimento que se estabelecia a partir da Europa e que não tinha relação com os outros povos que enxergavam as plantas e os animais. E ele se recusou a responder a pergunta, e a recusa dele foi com o seguinte sentido: eu não domino esse assunto, eu não tenho como falar desse assunto. Afinal de contas, o Brasil é o país do Viveiros de Castro. E aquilo me marcou, assim, porque eu já conhecia o Viveiros, mas não tinha a dimensão que ele tinha no cenário internacional. Bom, quando eu falei com o Gustavo, para ele vir apresentar, porque eu já conheci um pouco do trabalho dele, e acho que é muito interessante a gente conhecer também o trabalho do Viveiros. Porque apesar de não ser especificamente um filósofo, ele trabalha muito filosofia, ele trabalha muito, acho que o Gustavo vai apresentar mais para frente também. Gustavo ele fez mestrado na UFPR em Oswaldo de Andrade, né? E está participando com a gente do GVILA já faz um bom tempo, participa também dos grupos que a gente tem na UFPR de filosofia política contemporânea. E se Deus quiser, esse ano entra no doutorado. É isso aí. Mas acho que é isso. Então, bom dia, pessoal. Agradeço, assim, fico honrado mesmo com o convite. Porque na minha graduação em filosofia eu estudei o filósofo que é o Husserl, né? Henrique Husserl, que é meio que dá sentido ao grupo, né? Assim, a ideia do Instituto de Filosofia da Libertação vem desse filósofo, né? Que eu admiro muito, acredito que seja dos pensadores vivos um dos maiores, assim. Ele nasceu na Argentina e hoje em dia trabalha no México. Então, queria agradecer a todos que vieram no sábado de manhã e que me sinto muito honrado com o convite, assim, de estar aqui. Com relação ao tema, eu propus esse texto como um texto básico para a gente tratar de algumas questões que surgem a partir de Viveiros de Castro. Eu poderia ter mudado, eu me impressionei um pouco depois quando eu vi a divulgação, porque Viveiros de Castro e o pensamento ameríndio. Mas Viveiros de Castro com certeza tem motivos mais do que suficientes para ter uma apresentação dele, sobre o trabalho dele, porque é um dos antropólogos hoje mundiais mais reconhecidos, assim, e que traz um questionamento para a filosofia muito grande. Ele faz parte de uma corrente na antropologia chamada virada ontológica. Só que eu não vou apresentar o Viveiros de Castro. Assim. Ele é uma das figuras muito importantes no tipo de pesquisa que eu estou desenvolvendo. Para todo mundo que se interessa sobre índios e direitos ameríndios, questões filosóficas relacionadas aos ameríndios, ele é uma das referências. Mas eu pensei em fazer uma apresentação mais transversal, assim, um pouco o que é esse tal de pensamento ameríndio. Uma coisa mais inicial, talvez, que perpassa o Viveiros de Castro, mas também não queria deixar de contemplar um pouco, por exemplo, as questões jurídicas. Até comentaram a questão do marco temporal. São conflitos que os indígenas vivem hoje, assim, e que dizem respeito muito diretamente ao reconhecimento da humanidade deles. Então eu vou fazer um percurso historicamente bem rápido de como é que o Ocidente foi se dando a conhecer os índios e como é que, em que lugares o Ocidente foi colocando os índios, em que gavetinha, sabe assim, porque eles precisavam de alguma maneira lidar com aquela diferença, reduzindo ela de forma com que eles pudessem, tipo, índio não tem alma, índio é preguiçoso. São figuras históricas que ainda hoje estão aí, assim, né? São estereótipos ainda hoje colocados sobre os ameríndios. E aí eu vou fazer um breve percurso digamos, dos fundamentos filosóficos, né, que foram sendo colocados para se lidar com essa diferença, que foi uma diferença muito radical que os europeus encontraram aqui na época das grandes navegações. Então, não é exatamente uma entrada no pensamento do Viveiros de Castro, mas uma entrada no pensamento ameríndio. E, para ela, o Viveiros de Castro é uma das referências. Então, uma breve recapitulação. Recentemente, eu tive numa atividade no sertão de Pernambuco,
que era justamente trabalhar com alunos do ensino médio e trazer um pouco dessa questão que é o pensamento ameríndio. Então, eu achei que era interessante naquele momento, e talvez aqui também, nesse primeiro momento, pensar a relação dos índios com os direitos humanos, que é muito radical. Assim, durante o direito antigo, o direito medieval e até, digamos, não é o iluminismo, é um momento anterior ao iluminismo, ali, o Renascimento, existia um princípio no direito medieval, existia um conceito do direito chamado imbecilitas. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é o seguinte, é uma cláusula do direito que coloca loucos, crianças e mulheres, eles estavam sob a auge desse conceito de imbecilitas. O que quer dizer um imbecilita? Aquele que não pode responder por si mesmo. Um louco não pode responder por si mesmo, porque ele não tem razão, ele não tem a capacidade de raciocinar e justificar as suas ações. As crianças, porque ainda não teriam maturidade intelectual para também justificar as suas ações. E as mulheres, elas estavam também nesse conceito. Então, quem respondia juridicamente pelas crianças, pelos loucos e pelas mulheres eram os homens, os proprietários. Essa é uma discussão bem interessante, assim. E aí esse foi o primeiro lugar em que se colocou os indígenas e os negros, na ideia de eles são imbecilitas, eles vão estar ali, eles não são capazes de responder por si mesmos. E aí eles, tá bom, você tem essa figura, foi a primeira gaveta em que se colocou os ameríndios, quando se descobriu era a ideia, eles são mais um dos incapazes de responder por si mesmo, junto com essas outras figuras. Mas o impacto com a socialidade ameríndia, com o modo de viver daquele povo, quando chegaram aqui as caravelas e tal, era um povo que vivia sem as roupas, né? Sem as roupas brancas, mas também não vivia nu. Os índios pintados não tá nu, né? As vestimentas são pinturas, aquelas pinturas têm significado, né? Esse mito do índio nu também é preciso ser desfeito. Mas teve um texto, por exemplo, que foi criado logo após o auge do descobrimento. O descobrimento se deu lá em 1492, quando chega Colombo e tal. E existe um texto que vocês provavelmente conhecem, que é a Utopia, do Thomas Moros. É de 1516. Ou seja, estava no auge da descoberta, daquela novidade. E a Utopia é um texto muito radical para o pensamento ocidental, né? Tanto que o cara colocou, né, utopia, porque era tão contestador, era tão revolucionário, assim, pensar que todas as pessoas poderiam viver iguais, pensar num mundo onde não haveria miséria, onde não havia miseráveis, pobres. Aquilo foi muito radical, porque a lógica medieval era a lógica das hierarquias, né? A lógica das hierarquias, do senhor, né? da relação de vassalagem, né? De senhorio e vassalagem. Essa lógica não era só, era tão forte que ela estava no reino humano e no reino supra-humano. Porque a própria maneira dos medievais imaginarem o reino dos céus é reproduzindo a mesma hierarquia. É uma ideia de que o mundo se organiza hierarquicamente. Então, se no mundo político, né, você tem a figura do rei, dos condes, dos barões e tal, né, que estabelecem essa hierarquia, ela foi reproduzida simbolicamente para o mundo celeste, e aí você vai ter Deus, anjos, arcanjos, querubins, também reproduzindo essa hierarquia. E de repente, eles chegaram aqui e viram uma sociedade onde ninguém mandava em ninguém. A ideia do poder do mando, assim, de que você tem alguém que tem pessoas à sua sujeição. Né? Olha, por exemplo, a gente tem muito fácil a ideia de um chefe é quem manda. Chefe é aquele que pode dizer, olha, você hoje vai trabalhar nas minhas terras para poder, a parte que você vai ter que fazer para mim. Essa é a ideia do poder do mando, dizer, fulano, agora você vai ter que ir lá pegar água. Não existia isso no modelo de organização dos ameríndios, ninguém mandava em ninguém. Só havia essa relação de mando mesmo quando você estava numa situação de guerra, e aí você tinha um comandante de guerra que ele poderia dizer a tática. Mas isso é tão forte que, inclusive, na pedagogia, na maneira que eles ensinavam as crianças, isso ainda é muito... para mim é muito... Eu sou pai, por exemplo, e infelizmente eu ainda dou palmadas. Não gosto delas, mas às vezes eu dou. Os índios não dão palmadas. Isso chocou muito os primeiros padres que chegaram e tal, os colonos que chegaram. Chocou muito, eles disseram, cara, eles não injuriam as suas crianças, eles não batem, assim, ainda é algo muito desafiador, porque o nosso modelo é de ensinar pela coerção também, ensinar batendo, ensinar através da dor, né?
Então foi muito radical para a Europa, para o Ocidente, descobrir uma socialidade que primeiro não tinha essas duas figuras básicas, que era a ideia do chefe que manda nos outros, que tem poder de mando, né, a ideia da coerção, e também uma educação, uma pedagogia que não se utiliza da violência. E aí você tem, aí nesse primeiro momento foi muito radical, o impacto. Você vê os textos, por exemplo, Américo Vespuccio, né, que é o que dá nome ao nosso continente e tal. Ele chegou aqui na costa, ficou entusiasmadíssimo com o que ele conheceu. A narrativa dele é cheia de aventuras sexuais, por exemplo, ele narra isso, dizendo, cara, é impressionante como esse povo não tem monogamia, e as mulheres não têm problema, eles dão as mulheres de presente, ficou embasbacado com aquilo. E o texto dele foi uma espécie de Harry Potter da época, assim. Foi um blockbuster, sabe? Foi muito traduzido e republicado, assim. Os relatos de viagens. Por quê? Porque era uma novidade. A Europa queria conhecer mais. Poxa, alguém que esteve lá tem alguns relatos, né? Você tem o do Colombo, você tem o do Américo Vespuccio, tem de alguns franceses também. Você tem um relato muito famoso que é do Hans Staden, um alemão, que esteve entre os antropófagos tupinambás ali da costa do Rio de Janeiro. Então essas pessoas vinham, tinham aventuras de fato, como Hans Staden, assim, que caiu na mão dos indígenas, ficou para ser comido em vários momentos e escapou, e aí ele narra isso. E esses textos, quando chegaram na Europa, tiveram um sucesso muito grande, eles foram muito publicados e traduzidos para várias línguas. Porque aquilo era muito desafiador para a tradição do pensamento europeu, né, pensar aquelas sociedades. E aí você tem, por exemplo, a Utopia, que é uma reverberação disso, logo num momento bem quente que estava acontecendo, em 1516, você tem um padre espanhol chamado Bartolomeu de las Casas, que ele, antes de ser padre, ele foi também aventureiro, ele veio para as Antilhas, inclusive teve escravos, teve índios escravos a seu serviço. Mas ficou indignado com o que ele viu, né? Com o nível da tortura, o nível da violência que era colocado com relação a esses povos, até o momento em que ele se converte, vira padre e se torna o maior defensor dos ameríndios da época. Assim. E chegou ao nível, assim, porque ele um erudito, né? Estudou, conhecia muito direito canônico, conhecia muito a teologia cristã, mas defendia os indígenas. E a igreja vinha de um modelo de política aristotélico, vindo de Aristóteles e tal, que, como é que eu posso dizer, que prescrevia a ideia de que quando alguém é inferior, é a ideia da servidão natural. É um conceito de Aristóteles que durou, o primeiro contato com os índios ainda era vigente essa ideia. Servidão natural, ou seja, se é um povo inferior racionalmente, quem é superior tem o direito natural de controlar, de exercer a escravidão. Aristóteles previa isso. Nesse conceito de servidão natural, está essa ideia de que um povo superior técnica ou racionalmente, né, quem é que baseia essa superioridade, é disso que se trata, na verdade, problematizar essa superioridade, mas era isso que foi isso que embasou os contatos da igreja e dos colonos quando chegaram aqui, a ideia da servidão natural. E o Bartolomeu de las Casas foi um grande defensor contra esse conceito, né, se utilizando tanto da experiência dele quando ele veio aqui, como também de outros elementos, tentando colocar, por exemplo, a teologia cristã contra Aristóteles para cavar um espaço. Então, o Bartolomeu de las Casas escreveu um texto muito importante, chamado De Único Modo. Porque se discutia, nesse século ainda, no século do descobrimento, 1500, se discutia qual é o modo que os europeus devem tratar esses povos. E aí, o que embasava era a servidão natural. O modo se eles são inferiores, e a gente tem que adestrá-los, tem que capturá-los para poder introduzi-los na civilização. E o Bartolomeu de las Casas escreveu esse texto chamado De Único Modo, que ele disse, olha, só existe um jeito de lidar com o ser humano. Porque eles são seres humanos. Esse era o radical dele. Ó. Eles não são sem alma, eles são seres humanos completinhos ali. Ó. Só que eles são diferentes. Ele diz, o único modo de lidar com o ser humano é através do diálogo, é através do convencimento. Essa história que alguns padres, inclusive padres brasileiros, jesuítas, defendiam dizendo assim, o índio é um selvagem, então passar pela escravidão é um caminho para ele chegar na civilização. A escravidão ajudaria alguns padres, e também pegando essa ideia da servidão natural, dizendo que a escravidão seria um caminho
para que eles chegassem na civilização. E o Bartolomeu de Las Casas era radicalmente contra isso. Então criou-se, foi interessante, ele é uma figura emblemática, porque se criou uma celeuma, né, dizer, olha, mas como é que a gente deve lidar? A igreja, ela tinha escrúpulos. Então, ao que descobrir se tem alma, se não tem alma, e se é humano mesmo, então, a partir daquele momento, ela tinha que dar uma diretriz para dizer, olha, o que eles são de fato e como é que a gente deve lidar com eles. E aí, isso criou uma celeuma, um debate, né, no Tribunal de Valladolid, que era uma espécie, na época, tipo, era a principal faculdade de direito da Espanha, que era tipo a capital da Igreja Católica na época. Eu acho que um paralelo disso é o Tribunal de Haia. Vocês já ouviram falar no Tribunal de Haia? Né? Que é um tribunal internacional que julga crimes de guerra. Era algo desse sentido que aconteceu lá em Valladolid. E aí foi chamado um doutor do direito canônico, chamado Sepúlveda, e o Bartolomeu de Las Casas. E eles entraram nesse debate para dizer o que é o índio de fato, como é que a gente deve lidar com eles. Então, e aí você vai ver, por exemplo, na história dos direitos humanos, o Bartolomeu de Las Casas é um marco. Ele é um dos que primeiro formulou a ideia de direitos humanos extensíveis a todas as culturas, que reconhecer todo o humano em qualquer cultura, né? E a ideia de que eles são dotados de direitos intrínsecos, invioláveis, né? Então, o Bartolomeu de Las Casas é uma figura muito importante para a questão dos direitos ameríndios, para a questão do pensamento ameríndio. E tem um outro cara também, que talvez alguns de vocês já conheçam, que é o Michel de Montaigne, né? Que é um francês também, com um pensamento muito radical, e que escreveu um texto que é muito influente também com relação à questão indígena na filosofia, chamado Dos Canibais. Que lá ele também coloca uma questão que a gente vê repetida, que é, por exemplo, ele diz que ele relata, ninguém sabe se isso é literatura ou se é de fato verídico, ele relata que encontrou um grupo de indígenas que foi levado, isso de fato acontecia, eles pegavam, assim como pega papagaio, arara azul e tal, e você levava para a Europa animais exóticos, também pegou uma aldeia, pegava pessoas de uma tribo e levava para mostrar na Europa. É a ideia mesmo de animais exóticos, de mostrar o exotismo, sabe? E isso acontecia de fato, alguns indígenas, principalmente tupinambás, que habitavam a costa ali, foram levados para a França, para a Holanda e tal. E o Montaigne, ele narra um encontro com uma dessas figuras que teria ido para lá. E aí, uma parte muito instigante do texto dele, esse Dos Canibais, é que ele pergunta assim, olha, mas o que mais, assim, eu imagino a pergunta dele era tipo assim, o que mais te impressionou? Ele pergunta pro chefe que está lá na frente dele. Olha, quando você chegou aqui, o que mais te impressionou? Acho que crente que ia ouvir uma resposta assim foram seus castelos grandiosos, suas roupas pomposas e tal. Aí o nativo, olha, o que mais me impressionou é vocês terem miseráveis na porta das casas. E me impressiona isso tanto quanto o fato desses miseráveis não tacar fogo nos senhores que estão ali dentro. Porque para o pensamento ameríndio, para a vivência deles, a coisa mais escandalosa é você ter seres humanos à penura quando você tem outros na abundância, no luxo, na opulência. Ainda hoje, essa é uma questão radical que os indígenas nos fazem. Você está em qualquer debate que tem indígenas, lideranças indígenas e tal, eles dizem, cara, mas toda essa tecnologia de vocês e tal, e como é que vocês têm gente pobre, gente morrendo de fome? Então, essa minha leitura, e junto com outros, né, eu não faço essa leitura sozinho, mas dizer que foi o Oswald, que é um filósofo brasileiro que eu pesquisei no mestrado, ele traz essa questão bem radical, diz, olha, se não fosse a descoberta da América, a descoberta dos indígenas, não existia direitos humanos. Essa ideia de que todos são dotados, né, de direitos intrínsecos e inalienáveis e tal. Foi um impacto dessa socialidade que não exercia coerção, que não exercia violência internamente, né, como forma de controle, que levou os europeus a formularem esse negócio que vai acabar lá depois da Revolução Francesa, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, isso é muito, como é que se diz, subvalorizado na história do pensamento, né, a importância dos indígenas para a construção, por exemplo, desse que é um dos conceitos fundamentais. Então, aí você tem a chegada dos europeus aqui, que chegaram... também, outro dia, eu ouvi uma liderança falando assim, porque, de toda forma, houve um genocídio, né? Houve um extermínio, de várias maneiras de extermínio. Assim, extermínio através da espada, do canhão,
extermínio através das doenças, né? Da gripe, da varíola. Inclusive, o que mais matou indígena na época dos descobrimentos foi a varíola e a gripe. Porque, imagina, a Europa tinha passado já por uma peste negra. A Europa tinha um asseio muito mal, assim, a higiene dos europeus era muito baixa, em termos de tomar banho, de estar com roupas limpas e tal. Então você imagina que cada europeu que chegou aqui, lá depois de 3 meses nas caravelas, ele estava assim, um ambulante de bactérias, um ambulante de vírus. E vírus que já tinham passado pela peste negra e tal, então eram vírus muito potentes. Quando chegou aqui, os ameríndios não tinham anticorpos para aqueles vírus. Então uma gripe que a gente se vira era letal. E a gripe é de muito fácil disseminação. Então matou muita gente, a gripe e a varíola. Não só por digamos, ocasionalmente, por conta do contato, mas às vezes, os indígenas também foram recolhidos em missões, né? Os jesuítas pegavam e tentavam juntar todo mundo, tirar da aldeia e colocar numa missão, que era uma espécie de convento, né? Algo assim, um convento voltado para indígenas. E o que acontecia? Existem relatos assim de bandeirantes, de colonos que não gostavam disso, porque os jesuítas na verdade estavam tirando mão de obra escrava deles para colocar no convento. Eles mandavam doação de roupas de leprosos. Tiravam lá da ala dos leprosos na Europa e tal, essas roupas, e mandavam como se fosse doação de roupas para as missões. E aí devastava também. Então existiu muito isso, né? O genocídio. E inclusive genocídio, a gente geralmente liga a ideia de genocídio ao que aconteceu com o povo judeu, né? O Holocausto. Mas o primeiro e o maior genocídio foi na conquista da América, né? Quando se matou mais gente e se matou por critérios étnicos, de maneiras muito variadas. Tá bom, mas, então, dando continuidade, tem essas figuras históricas que são muito importantes para o reconhecimento do pensamento ameríndio, né, que eu acho que são fundamentais de ser lembradas, o Bartolomeu, o Montaigne. Você tem também o Rousseau, né, que também criou um mito, né, que é muito influente, que é a ideia do bom selvagem, né, que todo mundo já ouviu falar, a ideia do bom selvagem do Rousseau. É uma ideia complexa, assim, mas que o mito que foi criado a partir da teoria do Rousseau é um mito empobrecedor, né? Porque a ideia de que existe um paraíso, de que os indígenas vivem em um paraíso, ou algo assim. O bom selvagem ficou associado a essa ideia, e não é, né? São seres humanos complexos que vivem o tempo, a história, que vivem as relações do capital da maneira deles, mas que estão aqui muito complexos. O bom selvagem, infelizmente, virou um estigma, assim. Tanto que eu chamava a minha pesquisa de um mal selvagem, para tentar desfazer esse mito. Tá, aí o camarada comentou, aí vou falar um pouco agora do histórico de direitos, como é que foi sendo atribuído direitos a esse povo que aqui estava, né? O Papa lança, logo em 1526, lança uma bula, também logo no calor dos acontecimentos, ele se viu forçado a lançar uma bula papal, dizendo que os índios tinham alma, que isso foi uma questão e foi logo resolvida, digamos assim, né, pela Igreja Católica, por essa bula do Papa. Por quê? Porque ter alma torna o índio dotado de direitos, né, do ponto de vista cristão. Né? Mas o principal sempre foi para os indígenas o direito à terra, a possibilidade de você ter um pedaço de terra onde eles possam viver conforme as suas próprias regras. Essa é uma questão fundamental. Esse é o direito fundamental. Porque a partir do direito à terra é que eles vão poder, dentro dessa terra, viverem conforme suas próprias crenças, suas próprias convicções. Né? E aí você tem algo hoje chamado, por exemplo, o marco temporal, que é uma tese do direito, que está lá no STF, que estabelece uma coisa muito, assim, muito violenta. O que o marco temporal quer dizer? Quer dizer que a Constituição brasileira é de 1988, é recente. O marco temporal diz o seguinte: todos os índios que não estavam sobre as suas terras no dia 8 de outubro, é 8 de outubro? No dia da promulgação, o marco temporal é uma tese do direito que diz o seguinte: todos os índios que não estavam sobre suas terras no dia da promulgação da Constituição, que foi em outubro de 1988, não têm direito às suas terras.
Tudo que foi antes, ele elimina. Ele vai dizer, a gente precisa de um marco, porque senão os índios vão querer reivindicar como marco 1500, e o Brasil todo é deles, essa é a discussão deles. Então, a gente precisa estabelecer um marco. Sabe o que esse marco temporal diz, assim, de maneira muito nua e crua? A gente tem isso, no Brasil existe a lei da anistia, né? Vocês sabem o que é a lei da anistia. A ideia de que os crimes cometidos por militares e não militares durante a ditadura foram anistiados. Anistiar é uma palavra interessante, que vem do grego lá, da amnésia, anamnese, que é esquecidos. Não é perdoados. Porque, tipo, você pode perdoar o crime de alguém. Olha, eu sei o que você fez. É claro para todo mundo que você fez isso. A gente vai resolver perdoar, para não ter conflito. A anistia diz o seguinte, a gente vai esquecer. Isso não pode voltar, não pode ser contestado. A gente vai esquecer. E é basicamente isso que está se querendo fazer com os direitos dos índios à terra, com o marco temporal. Anistiar toda a violência cometida, porque se o índio não estava lá na terra no dia tal da promulgação da Constituição, é porque ele foi tirado de lá violentamente, como ainda são. Não só por poceiros, fazendeiros, mas também pelo exército, por tropas estatais. Essa é uma questão muito séria. Assim, o Estado cometeu violências atrozes com os ameríndios. Inclusive, aqui no Paraná. Aqui no sul do Paraná, você tem um caso recente, da década de 40, de 50, de genocídio, de tentativa. Você tinha 15 mil indivíduos da etnia Chetá, hoje tem 5. Foi um programa do Estado com um governador maldito, chamado Lupion, foi governador do Paraná. Ele reduziu, aqui as terras indígenas do Paraná era 15%, antes dele ser governador. Depois que ele foi governador, virou 3%. Você tem hoje uma rede de hotel que todo mundo conhece, Slaviero. É tomadora de terras e assassina de indígenas aqui no sul do Paraná. Então, mas para não entrar nesse o Estado brasileiro cometeu atrocidades com relação aos indígenas. Por exemplo, o primeiro instrumento que o Estado fez para relacionar com os índios foi chamado SPI, Serviço de Proteção ao Índio, mas que também tinha um nome logo no início chamado LTN, que era Serviço de Proteção ao Índio e Levantamento dos Trabalhadores Nacionais. Ou seja, esse primeiro contato não era um contato para conhecer os indígenas e ver como é que eles se mantinham lá. Era também um levantamento de trabalhadores nacionais, ou seja, era um recrutamento. Mas, para voltar, essa questão dos direitos, como é que foram sendo estabelecidos os direitos? Aí, o marco temporal é um absurdo de qualquer ponto de vista, antropológico, jurídico, histórico. E aí tem uns dados muito fáceis para desfazer isso. Assim. Existe um professor de direito constitucionalista da USP, chamado José Afonso da Silva, que hoje é um senhorzinho de 70 anos, mas que ele fez uma peça jurídica, né, para contestar o marco temporal e traz alguns dados anteriores. Então, vou fazer isso bem rapidamente. Você tinha uma carta régia de 30 de julho de 1611, que já reconhecia aos indígenas que estavam o direito às terras onde estavam. Você tem um alvará de 1º de abril de 1680, que reconhece, na época, os gentios, né, que chamavam, os selvagens, os direitos primários, são os primários e naturais senhores das terras por eles ocupadas. Você veja, são dados jurídicos, são documentos históricos. Estão querendo tirar tudo isso, dizer que não vale nada, estabelecer o dia da promulgação da Constituição de 88. Assim, é uma violência muito grande. E aí você pode dizer, mas isso aí é carta régia da época do Brasil Império, ordenações filipinas. Tá bom, então você tem a Constituição, a primeira Constituição do Brasil, que é da época do Getúlio, 1934. Nela tem o artigo 129, que diz: será respeitada a posse de terra de silvícolas que nela se achem permanentemente localizadas, sendo-lhes, no entanto, vedado alienados. E até chegar à Constituição de 88. A Constituição de 88 é um avanço mundial, assim, com relação ao reconhecimento dos direitos indígenas às suas terras, ao fato de elas serem inalienáveis, ou seja, eles não podem vendê-las, né? Eles não podem partir a terra. É interessante também porque nenhum índio é dono da terra. Você não tem nenhuma aldeia, nenhuma etnia que seja proprietária da terra. A maneira que o Estado brasileiro fez é o seguinte: eles tombam a terra, viram propriedade da União, do Estado, e são cedidas aos indígenas. Isso é interessante também porque todo o nosso direito está baseado na ideia da propriedade.
todo direito ocidental está no reconhecimento do direito a ter propriedade. O Marx, alguém tinha falado de conversar sobre Marx, de perguntar sobre Marx, mas nesse sentido o Marx é bem incisivo e eu acredito que muito esclarecedor para dizer que o direito que estabelece as nossas ordenações vem de um primeiro direito, que é o direito à propriedade. É isso que está no fundamento da relação do capitalismo. E aí os indígenas não têm a propriedade das terras, as terras são cedidas. Mas para eles é fundamental, porque só com o mínimo de terra é que eles vão garantir. Aí você tem esses choques. Um ex-presidente da FUNAI, recentemente, que foi exonerado pelo golpe, ele disse o seguinte: mas esse negócio de índio quer terra, índio não quer terra, terra não enche barriga. Esse é o conflito cosmopolítico. Isso deixa bem a ideia de que existe um conflito, porque eles não estão falando a mesma língua, sabe? Eles não estão falando da mesma coisa. O índio não está querendo a terra para encher a barriga dele. A ideia da sobrevivência do indígena não é comer todo dia. É a ideia de você ter acesso a um espaço que para ele é sagrado, seja das árvores, seja da cachoeira, e só com esse mínimo de espaço onde ele possa se locomover para fazer os rituais, para fazer seus cânticos, a iniciação e tal. Só com esse mínimo de espaço é que ele garante a sua vida, porque vida não é só sobrevivência, não é só comer. Aquela história, você tem fome de quê? A gente não tem fome só de comida, a gente tem fome, a gente ocidental tem fome de comida, de cultura, de arte. Né? E a fome dos indígenas é por essa possibilidade de serem eles mesmos, de não se tornarem trabalhadores nacionais, de não se tornarem pobres das periferias da cidade do Brasil. E aí o Estado, durante muito tempo, teve uma política de assimilação. A ideia de que os índios, como estão atrasados na história, eles vão ser naturalmente, em algum momento, assimilados, vão ser incorporados, vão se tornar brancos, não índios. Né? Inclusive, essa discussão pautou muito a demarcação de algumas terras, porque você tem algumas aldeias hoje em dia que os caras não estão ditando, os caras estão de roupa. Eles cultivam as suas terras com enxada. E a primeira coisa que se fez é dizer: não é índio, tá vendo? Não é índio, não é índio, é falso índio, é mestiço. Tá querendo terra, tá querendo ser índio, mas está de roupa. Não fala mais nem. Algumas aldeias, por exemplo, perderam o seu idioma, porque foi proibido. Era proibido falar os idiomas naturais. Então, algumas aldeias perderam o seu idioma. E a ideia é: você nem fala mais a sua língua nativa, então você já fala português. Você não é índio. É essa ideia de o que é ser índio. Né? O Viveiros de Castro é muito interessante nesse sentido. Ele diz que no Brasil todo mundo é índio. Mas é essa questão do que é ser índio. E eles entendem que não é suficiente, não importa as roupas as que eles estiverem usando, não importa o estilo de vida, no sentido se eles produzem usando enxada, mas o que importa é o reconhecimento comunitário deles como uma comunidade que não segue as mesmas regras do capital, não segue as mesmas regras dos brancos, que dentro não vão haver miseráveis, que dentro não vai haver coerção, né? que lá existe uma relação com a natureza e com a terra, espiritualmente, essa é uma palavra diferente. É uma relação com a terra, uma relação com os outros seres humanos que é diferente. E é isso que é um dos marcos para se pensar que os indígenas mudaram através dos tempos, mas eles ainda são outra coisa, que eles não são o Ocidente. Eles não são os brancos, como eles chamam, né? Eles não são... Por exemplo, eu tenho um pensador indígena, que inclusive é uma referência muito importante na minha pesquisa atual, é um líder xamã yanomami chamado Davi Copenal. E ele diz, por exemplo, que o que define os brancos? Eles são o povo da mercadoria. Tudo para eles é mercadoria, tudo para eles tem preço. É uma maneira deles se distinguirem. A gente é outra coisa, vocês são o povo da mercadoria. Esses elementos de distinção, assim. Esse seria um, né, a questão do povo da mercadoria, e outro é a questão da terra, né, a relação com a terra. Não só a terra como um espaço físico sobre o qual a gente fica em cima, mas sobre um organismo que eles acreditam que é uma entidade, né, que permite a vida, que permite a abundância da vida, a diversidade da vida. Né, uma relação sagrada mesmo com a terra, pensada no sentido mais amplo. Né? Nesse sentido, principalmente a floresta também. Né? E aí você tem, mais recentemente, agora no século XX, alguns pensadores que começaram a trazer de volta a contribuição. Alguém pode me avisar quando está faltando 10, 15 10 minutos, tá? Eu me avisado assim. Perfeito, está faltando 10. Tá, então vamos partindo aqui para
Tá, teve alguns pensadores já no século XX que trouxeram contribuições interessantes para se tirar esse estigma de que o índio é atrasado, de que o índio está no passado da história, de que o índio é a pré-história da civilização e tal. Aí eu vou só nomear alguns, né? Você tem, que é um marco, por exemplo, o Pensamento Selvagem do Lévi-Strauss, que ele traz uma questão muito interessante, quer dizer o seguinte, o que são os indígenas? Os indígenas são aqueles também responsáveis pela Revolução Paleolítica. Foram os povos que primeiro cultivaram as plantas para poder plantar. E ele vai dizer, isso é algo que tá no subconsciente de toda a humanidade, não é o que foi deixado para trás. Vai dizer, é o pensamento selvagem, é um pensamento que ele chama de bricolagem, que lida com as coisas através de associação e tal. Merecia também, assim como o Viveiros de Castro, o Lévi-Strauss também merecia uma apresentação só dele, porque trouxeram contribuições muito grandes para a antropologia e para a filosofia, porque justamente é nesse reconhecimento dos indígenas como pensadores, né? Como produtores de conhecimento. Então você tem o Lévi-Strauss, o Pensamento Selvagem, você tem o Pierre Clastres, que escreveu um texto também muito interessante para os rebeldes de plantão, somos todos. Ele escreveu um texto chamado Sociedade contra o Estado, que é para dizer como é que os ameríndios se articulam de uma maneira que nega a instituição do Estado, nega a instituição de uma figura jurídica que se baseia na coerção, né? O Estado é aquele que ordena, é aquele que hierarquiza e tal. É muito interessante também. E o Viveiros de Castro já faz parte de uma linha mais recente da antropologia, que é a chamada virada ontológica, né? Seria uma corrente pós-estruturalista da antropologia. E hoje em dia eu trabalho com o conceito de cosmopolítica, que é a ideia de que os indígenas estão na política, mas a partir do seu próprio cosmos, da sua própria realidade, da maneira como eles mesmos enxergam o mundo e as relações, né? Então eu trouxe aqui algumas citações, por exemplo, do Davi Copenau, para encerrar, que ajudam a entender, né, a ver como é que eles, o que eles falam, como é que eles falam, o que são questões para eles. Eu trouxe coisas bem rápidas aqui para a gente encaminhar o debate, né? Então, uma das coisas, por exemplo, para os indígenas, para os Yanomami, no caso aqui, o sonho é uma parte importante da realidade. O sonho é uma das maneiras que se conhece, que se estabelece conhecimentos, que se entra em contatos com outros seres, com espíritos, com elementos. Então o sonho é uma parte muito importante da realidade. Aí o Copenau diz o seguinte, os brancos não sonham tão longe quanto nós. Eles dormem muito, mas só sonham com eles mesmos. Eles não conseguem sair de si, né? Essa prisão do ego, por exemplo. Aí uma outra aqui. Só falam de trabalho e de dinheiro que lhes falta. Vivem sem alegria e envelhecem depressa, sempre atarefados, com o pensamento vazio e sempre desejando adquirir novas mercadorias. E aqui mais uma. O que os brancos chamam de papel, para nós é papel sikh, pele de papel, ou utupa sikh, pele de imagem, pois é tudo feito da pele das árvores. Ocorre o mesmo com o que chamam de dinheiro. Também não passa de pele de árvores, que eles escondem sob uma palavra de mentira, só para enganar uns aos outros. Para a gente estabelecer um pouco essa distância, né? E tem um outro cara que eu gosto muito também, que eu acho que é um dos grandes pensadores contemporâneos, que é uma liderança indígena, chamado Ailton Krenak. E aí, hoje em dia, os indígenas, eles estabelecem uma aliança, né? É uma sociedade, assim, mas a aliança não é exatamente sociedade, é um tipo de sociedade, porque o que é o aliado pode se tornar inimigo, né? Facilmente, assim. Então eles estabelecem uma aliança com o ambientalismo, porque hoje em dia, tipo, você vai ver as reservas de floresta, quando você faz aquele mapa de satélite da Amazônia, do Pará, por exemplo, você vê ilhas de mata em pé, e o resto devastado pelo gado, pela mineração. Essas ilhas de mata em pé, de floresta, coincidem exatamente com as terras indígenas. E hoje em dia se fala muito de desequilíbrio ambiental, né, de um possível colapso. Por exemplo, o Viveiros de Castro, como vocês viram no texto, é um dos defensores de um conceito de antropoceno, para dizer que o ser humano se vai mudar, mexeu no balanço da Terra de maneira tão profunda que a gente entrou numa nova era geológica. Então, para quem está lidando com essas coisas, de desequilíbrio ambiental, antropoceno, a preservação ambiental é uma coisa importante. E aí os indígenas são parceiros, porque eles realmente mantêm a floresta em pé, da maneira deles de lidar com aquilo. Só que o indígena não é um ambientalista. E aí eu queria trazer rapidamente essas colocações do Krenak, porque traçam bem essa diferença, né?
São as duas só, já que a gente está acabando aqui. Uma delas ele foi perguntado, mas como é que fica a questão dos indígenas com relação à América Latina, assim, como é que é a relação de vocês e tal? Ele responde, pensar a questão da solidariedade indígena na perspectiva latino-americana seria circunstanciar a uma região geográfica uma realidade que é cultural, que é étnica, que é histórica, que é mítica, que é cósmica. E aqui, para os povos indígenas não existe América Latina. Para os povos indígenas existe o universo. Diria, existe a aldeia e o universo. Mas com relação à pauta ambiental, ele diz o seguinte, hoje parece que os ambientalistas estão do lado dos índios, mas é só aparência. Os serviços ambientais, crédito de carbono, por exemplo, essas agendas conflitam com o jeito que os índios se relacionam com a terra, porque os índios acham que a terra é a mãe deles. Esses caras todos acham que a terra é uma mãe, mas de aluguel. Os ambientalistas querem alugar a terra para serviços ambientais. E aí é um pouco isso, né? Se os índios acham que a terra é uma entidade viva, todos os outros grupos, ambientalistas ou fazendeiros, acham que a terra é um bem material, que pode ser alterado ou melhorado. Nessa mesma palestra que o Viveiros de Castro falou, nesse mesmo evento que o Viveiros de Castro falou em Portugal, que estava correndo vídeo, né? No dia seguinte o Ailton Krenak falou também, que eu recomendo, eu acho realmente o Ailton Krenak, ao lado do Henrique Dussel, por exemplo, um dos maiores pensadores vivos, assim. Tá velhinho, então tem que aproveitar que ele está vivo. E ele relata porque os Krenak vivem na região do Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais, a região que aconteceu o desastre. Né? O desastre não se pode, é um desastre, mas não é um acidente, né? É algo culposo, é doloso. Né? O que aconteceu em Mariana é uma violência, é um desastre provocado pelo ser humano, né? Não é um acidente. E ele vive lá, a aldeia natural dele, a região nativa dele é aquela. E aí eles dizem, olha, Rio Doce, pra gente, Rio Doce não é o rio não é como é que se diz? Ele usa uma palavra assim, o rio não é, deixa eu lembrar, tá? Tipo, o rio não é uma fonte, não é um recurso. O rio não é um recurso. Não é algo que eu vou lá e tiro dele para o meu sustento, ou através dele eu vou rodar turbinas. O rio pra gente é um ancestral. Eles dizem em Krenak que se chama Uatu e é o nosso avô. Porque ele está na origem do nosso mundo. Ele está lá, e na origem do mundo mesmo. Então os indígenas têm um pensamento sobre a origem do mundo deles. Que é uma versão deles sobre a origem do mundo. Muito rica. E tem, agora que está sendo muito levado em conta, eles têm também um pensamento sobre o fim desse mundo. E aí, por exemplo, o texto do Davi Copenau se chama A Queda do Céu. Para dizer, olha, esse mundo, do jeito que está indo, daqui a pouco o céu vai cair. E vai cair sobre a cabeça de todos, porque vocês estão acabando com os xamãs. Quem mantém o céu em pé são os nossos xamãs. São os cantos dos nossos xamãs. Quando vocês acabarem com os nossos xamãs, não vai ter mais quem mantém o céu em pé. E aí vai cair. Mas é interessante porque, tipo, eles já... E assim como caiu antigamente, segundo eles. Para os ameríndios, o fim do mundo começou em 1492. Assim. Eles vivenciam um fim do mundo, uma catástrofe igual ao apocalipse. A gente pensa, por exemplo, apocalipse zumbi, se o aquecimento acontecer, as águas vão subir. Para os indígenas é algo muito parecido que acontece há 500 anos. Assim, é lidar com o fim do mundo e resistir ao fim do mundo. E até o Viveiros de Castro faz uma provocação nesse sentido, de olha, quando o fim do mundo começar para todo mundo, os brancos vão sair correndo para aprender para os indígenas como é que se resiste ao fim do mundo, como é que se sobrevive ao fim do mundo. Então eles têm um pensamento muito rico, são seres humanos aí complexos que vivenciam a mudança que o Ocidente trouxe, né, e ainda traz os desafios, mas que têm um pensamento muito fecundo, que tem uma maneira de organizar a sua socialidade interna. Do ponto de vista, por exemplo, nós que somos críticos do capital, né, críticos da desigualdade, eles têm uma informação, um dado aí que do meu ponto de vista, é de uma riqueza, assim, exuberante, sabe? Pensar numa sociedade que não tem miseráveis, assim. Para mim é sempre muito doloroso ver as pessoas nas calçadas, dormindo nas calçadas, assim. E para os indígenas, eles trazem esse impacto de, poxa, como é que vocês têm riqueza com pessoas miseráveis?
Né? Como é que vocês dizem que sabem muita coisa se vocês não conseguem respeitar a natureza, que é de onde tudo veio, que é quem mantém a vida no planeta? Como é que vocês não conseguem respeitar a diversidade, vocês extinguem não sei quantas espécies? São questionamentos que os indígenas nos fazem. Assim. E acho que é muito importante não situar esse questionamento no passado. E ele está aqui, eles são contemporâneos nossos, eles estão pensando, eles estão problematizando, se organizando para conseguir os seus direitos, lutando contra o golpe que intensificou a luta, intensificou a morte de lideranças no campo, mata-se muito mais quilombolas, indígenas e sem terra, né, desde que começou o golpe no Brasil, o último golpe. Mas eu acho que é isso, agradeço a atenção de vocês e vamos para o debate. Então, para os indígenas, o Brasil é uma catástrofe. Essa ideia de um Estado nos moldes como a Europa lidava com os Estados, que precisa organizar suas fronteiras e controlar tudo que estiver dentro. Né? O Estado, ele pasteuriza. Para você virar cidadão, você tem que perder muita coisa do ponto de vista indígena que os distinguem, né? Eu tinha trazido aqui umas notas desse texto. Só um minuto aqui para eu achar. Então você vai ver o Estado brasileiro. Até hoje você tem essa discussão assim. E qual é o status da cidadania dos indígenas, né, com relação ao Estado? É uma questão realmente interessante porque o Estado, infelizmente, como foi imposto aqui, por exemplo, você tem, ele dizimou para construir hidrelétrica, você tem recentemente Belo Monte, por exemplo. O Estado, para afirmar sua soberania e seus interesses estratégicos, passou por cima de cláusulas que o próprio Estado tinha assinado, por exemplo, cláusulas não só nacionais, como a Constituição, né, que diz que qualquer obra que for feita numa terra que tenha indígenas tem que ser consultado, tem que ser construída uma solução com eles. É o que prevê a Constituição. Não só a Constituição, você tem a Convenção da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que está na ONU, tá? Que diz que toda ação de os Estados nacionais fizerem em terras que tiverem indígenas tem que ser através da consulta, tem que ser negociado, uma solução negociada. E aí o Estado, para afirmar sua soberania e seus interesses estratégicos, passou por cima, tratorando, assim, Belo Monte. Você vai ver que você tem os textos da Eliane Brum, por exemplo, que é uma articulista muito interessante, importante atualmente, que narra, ela foi lá, ela visitou, por exemplo, a promotora do Ministério Público que estava cobrindo como é que Belo Monte foi sendo efetuado. Assim, conta horrores. Tipo, uma coisa, só para vocês terem ideia, né, um dado assim, aí era um conluio, né, de empresas que foi fazer Belo Monte, Odebrecht e várias outras. Um dia eles chamaram as lideranças que estavam no leito do rio, foram lá de carro e tal, e convocaram as lideranças que provavelmente precisavam que eles assinassem alguma coisa. Né? Então se fez isso, não foi com um grupo de antropólogos e tal, para fazer essa mediação e tal, não. Já chamaram as lideranças direto, e aí a promotora disse, e aí saíram de lá índios com S10, com lanche, não tinham carteira, mas saíram de lá com S10, ela disse que visitou aldeias, e estava nas aldeias várias cama box, sabe, assim, cheio de papel, de plástico, biscoito, não sei o que e tal. E foi uma das maneiras que o Estado, para afirmar esses interesses, tem um conceito que é muito importante para o pessoal da antropologia, para quem lida com a questão, que é o conceito de etnocídio, que não é a mesma coisa do genocídio. O genocídio chega e mata. O etnocídio, ele vai matar a cultura. Etnocídio é o que os jesuítas fizeram quando disseram que tudo que os índios acreditavam como espírito era coisa do diabo. Proibiram os xamãs de fazerem seus cantos, até hoje você tem isso, e dizer que é coisa do diabo, e proibir, e se fizer de novo é tortura, e se fizer de novo é tortura, é prisão. Isso é etnocídio, não é matar o fulano, é negar a possibilidade dele afirmar a sua cultura. Então, o Estado foi etnocídio. A teoria do assimilacionismo, de que os índios estão atrasados culturalmente, e conforme eles forem avançando, eles vão ser assimilados. É um etnocídio também, porque os índios estão avançando historicamente sem deixar de ser índios. Eles fazem parte da história, né, são contemporâneos da história, sem deixar de ser índios. Assim. A relação com o Estado é bastante complicada, assim, porque o Estado
Ainda mais porque, tipo, até a Constituição de 88, a Constituição de 88 é um marco muito importante, porque até a Constituição nenhum índio podia apresentar nenhum processo judicial. Ele ainda estava sob o conceito de imbecilitas, ele não podia responder por si mesmo. Só na Constituição de 88 é que vai ser reconhecido aos indígenas abrirem processos na luta por suas terras e tal. Então é muito recente, assim, esse reconhecimento. Imagina, né? São 588 anos, né, de escravidão, de exploração, de negação da autonomia, e só de 88 para cá vai fazer 30 anos em que começou a se tentar, né, reconhecer essa autonomia. E tem os casos de genocídio mesmo, que foi com participação do Estado, né? Como os Chetás, os Nhambiquaras. Tem uns 3 casos que teve a Comissão Nacional da Verdade, e a Comissão Nacional da Verdade teve um capítulo sobre os índios. E aí ela narra desses genocídios. Narra que a relação do Estado com os índios sempre esteve sujeita a interesses estratégicos. Então, por exemplo, o primeiro órgão que cuidava dos índios, a SPI, era submetido ao Ministério da Agricultura. Você vê, se a questão é terra, e o Estado, de quem gerencia os indígenas é o Ministério da Agricultura, as terras indígenas vão ficar em segundo plano, porque índio não produz, índio não gera divisa, não exporta, a terra indígena não produz. Então, você vê, ficaram submetidos a esses interesses do Estado. Primeiro foi o Ministério da Agricultura, depois foi o Ministério do Interior, que era o que abria estradas. Então o Estado queria manter as terras, mas se ele vai poder diminuir o transporte de soja de um lugar para o outro, abrindo uma estrada no meio, ele não vai calcular o impacto, é isso que se fez. E ao mesmo tempo também, para problematizar um pouco, se os indígenas tivessem simplesmente lançados ao capital, às relações do capital, sem o Estado, talvez eles fossem ainda menores, menos numerosos. Porque o capital ainda não tem nenhum escrúpulo, o Estado ainda talvez tenha, cometeu atrocidades, mas ainda ele comunga dos tratados internacionais, dos direitos humanos e tal. Se não fosse isso, se eles tivessem simplesmente lançados na relação de forças do capital, talvez essa situação fosse mais calamitosa. É uma questão importante, assim, mas eu vou ficar por aqui porque ela pode render bastante. Por exemplo, você tocou na questão da hidrelétrica, né? Então, tocando um pouquinho assim, e eu acho bacana que você, o Celiano também tem essa pesquisa, o Lúcio, né? Então, bacana que tem a ver também com a minha pesquisa, né? Dois fatores. O primeiro não sei até que ponto, na linha neoliberal, capitalista, não sei, mas tirando a questão ética, né? Parece que a nível de energia era imprescindivelmente necessário ser feito. Não estou defendendo que tem que ser feito. Segundo o que a gente lê, né? Pouco lê, né? Mas parece que se não fosse feita essa hidrelétrica, iria faltar bastante energia, né, pro Brasil, né? Em suma, pessoas da área tecnológica e científica vão falar por aí, né? Até que ponto, né, é preciso então manter as nossas energias, né? Não sabemos o custo disso, né? Porque isso até foi uma questão anterior, comum em muitos aspectos, né? Então teve essa destruição ali, né? E criada a hidrelétrica. E daí eu já trago também como complemento assim, né? A problematização, não sei, né? Ou a fala sua, Dussel, entrando em Dussel, ele vai falar que só os pobres é que podem libertar os pobres. Só os pequenos é que vão realmente entender libertar os pequenos. Jamais vai sair isso do monopólio, da ontologia dominante, né? Então, trago, por exemplo, essas duas questões, assim, porque é uma necessidade, às vezes, não sei até que ponto, né? Mas ao mesmo tempo também a alternativa, né, de poupar, né, os nossos recursos, né, de uma forma autenticamente, né, vamos dizer, sustentável, tal, né, pautada nessa visão ameríndia. Assim, existe realmente um discurso de que para o Brasil era muito importante gerar energia e tal, para o Estado brasileiro. Foi muito chocante, por exemplo, porque a gente é da esquerda, a gente se coloca como pensadores da esquerda, né, intelectuais da esquerda, seja lá o que isso quer dizer. Foi muito impactante para a gente que é uma questão muito complicada para quem se
para quem se interessa pelo pensamento ameríndio, ser de esquerda no Brasil. Porque foi a esquerda que fez Belo Monte. Né? Foi o PT, foi a presidência da Dilma, que tirou um projeto que estava lá dos militares, que é a ideia de fazer grandes usinas. Assim, tipo que o Brasil precisa gerar energia, eu acho que é fato. É o Estado tem que pensar nisso. Como fazer isso é que é a questão. Por exemplo, eu sou de Manaus e eu passei parte da minha infância em Balbina, que é uma cidade próxima de Manaus, é uma vila que foi criada só por causa da hidrelétrica, que foi uma grande hidrelétrica que se fez lá, a hidrelétrica de Balbina. Para se fazer a hidrelétrica de Balbina, se dizimou as comunidades ameríndias que tinham lá, usando inclusive, isso está na Comissão Nacional da Verdade, napalm. Se usou napalm, assim, de helicóptero, de avião, jogando napalm. Sabe o que é napalm? É um fogo químico que se joga, assim, tipo uma geleia que você joga. Se pegar na pessoa, ela vai tipo, é um ácido, ele é ácido, é um ácido muito poderoso, com fogo e tal. É considerado crime de guerra. Não se pode usar napalm nem nas guerras, é proibido. Mas se usou lá. E se fez essa hidrelétrica de Balbina, que foi um custo enorme, porque era um modelo de energia que você tem que alagar uma área muito grande para poder gerar tensão na hora da queda d'água necessária para rodar a turbina. Então, Balbina foi um dos maiores alagamentos, assim, e isso tem consequências ambientais muito daninhas. Também dizimou as populações indígenas que tem lá, e no final a hidrelétrica produz 5% do que foi previsto. Então, assim, como otimizar essa produção de energia, que é uma das questões. Se é interesse estratégico do Estado produzir energia, ele poderia ser muito mais eficiente. Né? E não precisaria desse impacto absurdo no ambiente e nas populações ameríndias. Né? E aí você vê, por exemplo, era interesse estratégico do Estado produzir energia, e agora é interesse estratégico do Estado vender a Eletrobras. Desculpa, parece que eu estou saindo, mas eu não estou saindo, é a mesma questão, assim, quais são as prioridades desse Estado, assim, e... É o processo de acumulação primária do capital. Tem um Estado que vai lá, rouba, mata, acaba, expulsa, depois vende para quem já tem o capital acumulado. Então, aí você tem... É a tem... acumulação mais primária. Por quê? Porque você tem essa figura, tipo, o Estado é uma figura institucional, que teoricamente existe para defender a gente do capitalismo selvagem. Teoricamente é aí para isso que o Estado está, é para isso que você tem lá na Constituição, por exemplo, o Serviço Único de Saúde Universal, a ideia de que todos têm direito, né? Por quê? Porque se as pessoas são relegadas ao capital a ter que pagar para fazer qualquer tratamento, elas não têm condições. Então o Estado seria essa instituição intermediadora, né, entre o capital e os cidadãos. Mas você tem o capital, né? Os interesses do capital acabam ganhando. Né? Naquele momento lá foram interesses desse conglomerado de empresas que a Odebrecht fazia parte e outras, assim. Né? O desastre de Mariana lá, né? Tipo, as pessoas não são nem responsabilizadas, é um desastre do ponto de vista ambiental, uma violência do ponto de vista cultural, né? Um dos maiores desastres ambientais do planeta. Então eu acho assim, o Estado tem seus interesses, né? O capital, sobretudo, talvez tenha direcionado os interesses do Estado com relação às grandes produções e tal. E do ponto de vista indígena, o que eles lutam é para que seja garantida a Convenção 69, que eles sejam consultados, que se chegue a uma solução negociada e não tratorados como tem sido, assim, né? Que eles sejam entendidos como sujeitos de direitos que estão ali para negociar, né? Porque tem direitos. E a outra coisa que você falou do Dussel, acho que o Dussel é muito importante, porque o Dussel faz a história do Ocidente sair do eixo da Europa e dizer, olha, cara, se não fosse... Ele traz um dado, por exemplo, se não fosse o ouro e a prata descobertos aqui, a Europa não seria o que se é, os muçulmanos teriam invadido. Ele traz esses dados lá. Tem a Batalha de Lepanto, que até o Cervantes participou dessa batalha, perdeu uma mão nessa batalha. Foi tipo a batalha que conseguiu demarcar a fronteira da Europa com relação aos turcos. E ele diz, olha, se não fosse a descoberta da América e essa mudança na balança, porque se conseguiu muita prata e muito ouro, a Europa não seria o que é, né? E ele também ele vai dizer, é muito importante a gente voltar a esse período dos primeiros encontros, que é século XVI e XVII, porque lá estava sendo formulado um pensamento que depois a ontologia alemã, né,
simplesmente colocou os indígenas no passado da história, se estabeleceu uma diacronia onde os indígenas estão atrasados. Mas ele diz que os primeiros pensadores que estavam ali no calor da hora, eles traziam um questionamento muito interessante, que era o reconhecimento dessa alteridade radical. Acho que é mais ou menos por aí, assim. Não sei se respondi, né? Mas... Marcelo tem uma pergunta. Eu só queria fazer uma consideração antes, com relação ao Belo Monte. Teve uma outra usina construída na época da ditadura em Tocantins, Maranhão, eu não lembro o nome dela. Foi? Eu acho que foi. E assim, mesmo esquema, a população indígena não foi esvaziada do local, não foram retirados animais e nem a plantação foi desmatada. O que aconteceu? Eles alagaram a área da usina, mataram os indígenas, mataram boa parte dos animais e a vegetação ficou no fundo da reserva. A vegetação começou a apodrecer e contaminou a água. Até hoje a água não é própria para o consumo, que ela é contaminada. Você tem uma grande área no Tocantins que não tem acesso à água por conta disso. E a usina produz energia para duas empresas. 90% da hidrelétrica produz energia para duas empresas. Uma mineradora inglesa e uma mineradora americana. E o caso do Belo Monte ainda é pior, porque Belo Monte só produz energia 6 meses por ano, por conta das áreas alagadas. Então você devasta uma grande área de população. E você não vai produzir energia o ano inteiro, você vai produzir durante 6 meses. A expectativa é que durante 6 meses ela tenha uma produção pico que possa ser armazenada. Mas enfim, é só fazer essa contribuição. Marcelo? Eu agradeço a exposição aí. Acho que principalmente os alunos aí que estão tendo um tema assim, um tema tão importante para a gente. Eu queria ver se consegue no sentido assim, você está acompanhando a questão da reforma do ensino médio, a questão da Base Nacional Popular, né, Coluna Popular, da NCC, e como que você vê a questão do indígena dentro do currículo? Porque aqui nós estamos em várias gerações diferentes que teve um aprendizado, se não pode chamar disso, terrível quanto a esse tema, né? Inclusive a questão lá de você, no dia do índio, pintura, pena, etc e tal. Um índiozinho, 2 índiozinhos, né? Assim, por diante. E até questiono meus alunos também, né? A minha geração conhece a deles, quando eu questionei também, não saiu disso também, pintura, tal. Os estereótipos. Como que você vê isso agora à frente? Como que você vê isso, a educação no sentido do indígena? Mudança ou como sair dessa análise terrível que tem educacional? Porque raramente o livro didático vai trazer uma análise profunda que nós vimos aqui. Vai pequenos trechos que seu professor também não se interessar ou não acaba nem vendo. Então também tem essa questão. Não posso negar, mas eu também tenho um texto pequenininho, lá, um fragmento que vai tratar uma questão indígena de certo ponto crítico. Aí depende do professor ir lá e trabalhar isso, senão também passa um esquecimento. Como você vê isso nesse campo educacional que nós vivemos aí nos dias de hoje e à frente, quais as possibilidades que você vê hoje, como fazer, né? Questão diferente educacional, que já tantas gerações já passaram. Eu acho que é uma questão também excelente, né? Um tema muito importante, assim. Eu esqueci agora o número da lei, né? Que existe uma 11.545. Que é a que trata desse conteúdo, né? Da entrada desse conteúdo da africanos e indígenas no currículo, né? Então, acho que essa lei foi uma conquista, assim, é uma conquista recente, né? E muito importante. Agora, e a formação das crianças, a formação que veio do ponto de vista indígena e africano, né, para estar na margem dessa lei, para estar no âmbito dessa lei, é calamitoso, né? Porque por que ainda existe tanto preconceito racial? Porque não se foi ensinado de cultura africana, né? Para conhecer a riqueza dessa cultura, né? A ancestralidade dessa cultura, a importância dela.
existe preconceito racial, existe racismo porque somos deficitários de formação humana com relação a esses temas. E do ponto de vista indígena também, eu também fui formado. Por exemplo, cara, eu passei a minha infância em Manaus. Manaus é uma cidade no meio da Amazônia, rodeada de floresta. E Manaus é uma selva de pedra, é concreto, assim. Uma coisa que um amazonense normal odeia é se chamar de índio, é ser relacionado com índio. Então a gente é criado, por exemplo, lá, essa experiência bem pessoal, assim, né? Você é criado de forma a negar tudo que tiver relacionado à floresta, porque isso é atrasado, porque isso é pré-histórico. Recentemente teve a primeira índia a se apresentar no Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas, construído em Manaus, no meio daquilo ali, há 200 anos, e recentemente foi a primeira vez que uma índia conseguiu adentrar aquele espaço como artista principal. Então, esse não reconhecimento do indígena como ser humano, como artista, é muito grave. Eu acho que só a educação, de fato, pode mudar, assim. O que eu poderia dizer é que eu batalho por isso, né? Sou chamado em escolas e tal para fazer discussões nesse sentido, né? Dos indígenas, às vezes a questão do racismo também, a questão da política de cotas, que atinge indígenas também. E eu percebo como a formação da juventude é deficitária, como a própria nossa foi, de não conhecer, de não ter isso nos currículos, mas no contexto atual a gente ainda está sob golpe, né? Do meu ponto de vista político, a gente está vivenciando o golpe. E uma das primeiras coisas que o golpe fez foi subtrair filosofia e sociologia no ensino médio, né? Como currículo obrigatório dos 3 anos. E eles sabem muito bem os impactos. Se alguma coisa poderia despertar a gente para uma problematização crítica, para se pensar formações de pensamento não ocidentais, é lá na filosofia, na sociologia. Tirando isso, realmente o cenário tende a ficar pior, mais recrudescido. As pessoas vão sendo mais formadas para pensar que a vida é só ter que comprar coisas, crescer uma profissão, comprar coisas, ir para o shopping, e essa é uma das riquezas, eu acredito, que os ameríndios têm, assim. Eles têm uma concepção de vida bem mais larga, sabe? Uma concepção de boa vida bem mais larga do que a nossa, de que é comprar coisas, conseguir uma aposentadoria, ir para a Europa e tal. Né? O que é a boa vida, a qualidade de vida? Eles têm um recado, eles têm uma mensagem sobre a qualidade de vida que é muito provocativa e problematizadora. Assim. Eu acho que é por aí. Assim, esse acho filme Ponto de Mutação, que todo mundo viu, né? Que ele fala Sim. falando quanto que a gente devia estar aprendendo, né, com os índios, e está sendo tudo Sim. esquecido, né? Pois está relegado a ideia. Aproveitado, né? O Dussel fala isso, que é uma coisa interessante, quer dizer assim, quando se estabeleceu uma linha histórica e um traço, né, do pré-histórico ao civilizado, e colocou o índio em algum lugar lá no passado, essa é a imagem que impera, né? Que o índio está atrasado, que o índio vive em algum passado histórico. E isso é uma mentira. É uma mentira. Eles vivem na complexidade da contemporaneidade. Eles produzem material, eles produzem vídeos, produzem textos. Hoje em dia, graças a Deus, você já tem índios de direito, advogados, antropólogos, biólogos. Eles não deixam de ser índios. É muito bonito. Recentemente eu tive num debate justamente sobre a questão do marco temporal na faculdade de Direito. E aí você tem lá os indígenas estudantes de Direito, porque aqui tem, né, vestibular indígena e tal. Não é um vestibular de cotas indígenas e tal. E aí você vê, eu vi um relato de uma pessoa que saiu lá da fronteira do Amazonas com a Colômbia, eu acho que é Caxinauá, se não me engano, a etnia dela, e está aqui fazendo direito, mas ela tá muito claro para ela, o relato era forte, porque ela está aqui fazendo direito, mas é para atender a comunidade dela. Ela vai voltar para lá, ela se reconhece, ela se coloca, ela diz o nome dela, a etnia dela, a região, os conflitos, mas ela está aqui se capacitando para voltar para lá. Essa relação de pertencimento à terra, mas sobretudo à sua comunidade, ao seu povo, tá ligado? Infelizmente a gente não tem acesso mesmo. Tem ótimos vídeos, né? Eu acho que uma das coisas, por exemplo, é trabalhar os vídeos. Tem ótimos vídeos, curtas e tal, que trazem uma visão mais enriquecedora com o pensamento ameríndio, que seria interessante trabalhar em sala de aula. Assim. Deixa eu aproveitar o gancho. Eu não peguei para falar aqui há pouco, mas eu queria talvez você tenha comentado um pouco mais. Sim, o papel da FUNAI, historicamente, né, no contexto desse tema, né?
caro, né, para nós. Né? Queria que você comentasse um pouco dos estudos que você vem fazendo, pudesse falar um pouquinho em que medida ela prestou um desserviço, né? Em que medida, de fato, ela traz alguma esperança, supondo isso todo, supondo isso histórico, né? A organização, né, dos americanos. A minha questão daí segue assim, se você também puder dizer alguma coisa, a gente tem uma visão muito fragmentada, um pouco isso mesmo que a Constituição de 88 vai reconhecer e vai dar um certo reconhecimento, vai dar o reconhecimento científico da condição do direito subjetivo, né? Então, portanto, vai colocar isso no horizonte de todo sujeito que está no Brasil, que vive nesse território e tudo mais. Aí, assim, a organização hoje, né, por onde passa, quando isso dá resistência, isso que eu queria que você comentasse um pouquinho. Se nós temos quais são os principais, digamos, sujeitos aliados do ponto de vista da luta de classe? Então, um pouco essas questões que eu queria que você comentasse para poder. Agradeço a questão. A FUNAI, ela surgiu no momento em que o SPI, que era o primeiro órgão do Serviço de Proteção ao Índio, descobriu muitas atrocidades cometidas pelo SPI. Por exemplo, militares tinham fazendas de índios escravos lá dentro. É famoso um relatório Figueiredo, que ficou durante muito tempo escondido, mas que ele traça atrocidades cometidas pelo SPI contra os indígenas. Quando isso se descobre, vem a público, né, aí se extingue o SPI e se cria a FUNAI, ainda durante a ditadura. Então ela vai ter na sua criação os vícios e os interesses ali que a ditadura tinha, mas no sentido de um avanço. No entanto, ela ainda pressupõe a tutela. Ela não reconhece os indígenas como autônomos. Ela tutela. A atribuição da FUNAI é tutelar os índios. Então se tutela quem não é capaz de responder por si mesmo. Então existe essa questão. E a FUNAI esteve submetida, eu comentei um pouco antes, no primeiro momento ao Ministério do Interior, que era o responsável por abrir estradas, então os interesses indígenas ficavam em segundo plano, e atualmente ela está submetida ao Ministério da Justiça, que tem sido uma pasta não é uma pasta, como é que eu posso dizer, de conteúdo meritocrata, mas é de conteúdo político, então está submetida aos contextos políticos, né? Por exemplo, o ex-ministro da Justiça é um deputado aqui do Paraná, né? O Osmar Serralho. O Osmar Serralho, que está diretamente ligado ao agronegócio, à elite do agronegócio. Então, nesses momentos, a FUNAI, do ponto de vista dos indígenas, a FUNAI é um órgão que está lá. Eles questionam, se a FUNAI é dos índios, para os índios, por que nunca teve um índio presidente da FUNAI? É uma coisa, né, tipo, por que não? Olha, não falta hoje índio doutor, no sentido de advogado, biólogo, de especialista em saúde coletiva e tal. Não falta gente capacitada, o que falta é o interesse do Estado de colocar alguém lá, né, que possa realmente zelar pelos interesses indígenas. Então, eles lidam com a FUNAI, mas as verdadeiras organizações deles de contestação passam ao largo da FUNAI, que são, por exemplo, você tem a APIB, por exemplo, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, que é meio que uma associação nacional que pega as pequenas associações regionais. Aí você tem a APINSUR aqui, né, que é a Associação dos Povos do Sul, que compõe a APIB. É uma das ferramentas de luta, porque a presidente hoje é a Sônia Guajajara, que é uma indígena, assim, uma pensadora, né, uma ativista, uma militante, e é a partir dali, dessas organizações, que eles defendem seus interesses. E eles têm também um momento de luta todo ano, que é o Abril, que é no momento do Abril Indígena. Eles fazem uma ocupação de Brasília, todos os anos, né, que é o acampamento, vou lembrar agora, Terra Livre, acampamento Terra Livre, que junta todas as aldeias do país. Eles conseguem ônibus e acampam em Brasília para buscar as pautas principais, que são Terra Livre e tal. E aí você comentou uma outra coisa, tipo, que é muito problemática, é onde é que os índios entram na luta de classe, sabe? Isso já provocou alguns debates acalorados na filosofia, na antropologia e tal, porque
até que ponto luta de classes, que é pensado na relação com o capitalismo, né, na relação de produção, do trabalhador que tem que vender sua mão de obra, até que ponto isso é extensível aos indígenas, que teoricamente não estão submetidos à mesma lógica, mas ao mesmo tempo eles têm pautas muito comuns com os quilombolas e com os sem terras, assim. Tipo, é até uma coisa que eu quero investigar no contato que eu estou tendo agora com lideranças, com as aldeias daqui, é como é que a pauta da reforma agrária chega para eles. Porque isso seria uma pauta comum. Isso seria uma pauta comum, onde eles poderiam realmente forjar uma aliança com os que lutam pela reforma agrária, que são muitos, né? E os indígenas seriam mais um índice. Mas eu acho que você tocou num ponto fundamental, que a reforma fundiária, também no governo, vamos dizer, mais à esquerda, também perdeu o bonde aí, né? No sentido de fato, investir numa perspectiva, né, de fazer a reforma agrária, uma reforma fundiária efetiva, considerando aí digamos assim, o sentido do pertencimento, né, da terra, né, ao nativo no sentido mais forte, né, porque o modo de produção passa por aí, né, quer dizer, no caso brasileiro e de outras tantas sociedades ainda que têm na agricultura modo de produção importante, né, inclusive da cultura de subsistência, né, sim, que ela de alguma maneira, embora ela também ainda resista, né, ela também vem sofrendo um abalo profundo nos últimos anos. Então, eu acho bem interessante esse teu problema de pesquisa, porque acho que é preciso entender isso. Né? Eu entendi bem a tua colocação. No meu trabalho sobre estética e nós temos conceitos de aparência, de beleza, porque os gregos também tinham a questão, mas eles não marcam a questão da aparência, a questão mais do belo, dos virtudes, né? Ser belo é a questão de virtudes. Então, eu gostaria de saber se esses povos, esses indígenas, como é o conceito do belo para eles, o que eles acreditam que você belo, que é se tem esse tipo de conceito dentro das tribos indígenas. Agradeço a pergunta também, achei muito interessante. Vou aproveitar para desfazer um mal entendido, que provavelmente eu tenha sido causador, né? Porque é essa ideia de povos indígenas como uma coisa uniforme, né? São aldeias, são etnias com línguas diferentes, com culturas diferentes, com uma versão do surgimento do mundo e uma versão do fim do mundo diferente. É de uma diversidade muito rica mesmo. Então, até eu tenho uma fala de uma liderança que diz: eu não sou índio. Índio é um negócio que está na tabela periódica, que é um elemento. De fato é um elemento, como o alumínio e tal, tem um elemento lá do índio. E aí o que eles dizem? Eu não sou índio, eu sou munduruku. Está lá no texto, por exemplo. Eu não sou índio, eu sou munduruku, eu sou caxinauá, eu sou chavante. Né? Então você tem essa questão, né? Mas o que eu posso dizer por exemplo, o que eu mais estudei, por exemplo, foram os tupinambás. Eu peguei relatos, como é que os tupinambás se organizavam, como é que eles casavam, como é que iam à guerra e tal. Né? Ainda existem povos tupinambás na Bahia, no Acre, né, os remanescentes. Mas aí o belo, lá, que eu poderia te dizer, realmente não é algo muito tematizado. Eu não conheço pesquisas de antropologia que vão nesse sentido. Mas você tem um aspecto, como você falou, dos gregos, a virtude, a beleza. Tipo, o belo é um guerreiro valente. O belo é uma índia que, além de ser bela, ela é produtiva, ela é proativa, ela cuida bem dos seus filhos e cuida dos seus velhos. Tem uma horta bonita. Isso é um atributo de beleza. Olha como aquela aldeia tem uma horta bonita, aquelas famílias. Tem a ver com a beleza, assim, né? O valor, né? Essa ideia do valor, da bravura. Então, são esses aspectos. E, além do que, você tem a beleza física. A beleza, tipo, foi algo que chocou muito também os primeiros, né, que vieram aqui, porque os índios e as índias eram robustos, eram fortes, sabe? Eles eram bem nutridos. Existe um argumento que eles estariam no passado, que eles viviam... Tem um conceito que é chamado assim, agricultura de subsistência. Que a ideia da subsistência é o seguinte: eles vivem só para fazer o que eles precisam comer, eles sobrevivem.
subsistência, durante muito tempo foi colocado isso. E aí você tem pesquisadores, antropólogos e tal, que desconstruíram totalmente isso. Na verdade, eram civilizações da abundância. Eles tinham muito mais do que precisavam comer. E eram todos muito bem nutridos. E isso chamou muita atenção, por exemplo, do Américo Vespucci, vendo aquelas índias bonitas, robustas, os padres dizendo, nossa, que mulheres bonitas. É algo assim, só para problematizar um pouco a tua questão. Eu não conheço muita pesquisa que vai nesse sentido, mas eles têm o atributo do valor. A beleza está muito ligada a essa ideia do valor, de um homem valoroso, uma mulher valorosa e os contextos que estão relacionados a isso. Só alguns anos, falando dos livros aqui do Paraná, né? Uns anos atrás a gente levou os alunos do colégio, fomos para a Ilha do Mel. E aí, o que levou a gente era neto de um pescador, e aí eu fui conversando com ele falou algo que nunca mais esqueci, e envolve a questão de ser belo, de analisar isso também pode ser por esse aspecto, e assim, ele falou, eu vivo aqui porque eu preciso, tal, mas eu sou pescador e o que eu gosto é o meu artesanato, tal. Mas assim, você pergunta, como que é? Ser leve, essa questão de vocês com a natureza, isso bem para vocês. Aí ele falou a frase que jamais esqueci, até falo, diz assim, ó, vou te dar um exemplo. Nós percebemos assim, essa convivência na natureza, nossa vivência, assim, o avô planta a árvore para o neto fazer a canoa. E aí, entendi. Então essa é a questão deles com a natureza. Bem bonito isso. Essa é a ideia. A galera fala, até o Viveiros está tentando trazer essa ideia de que hoje, tipo, não é luta de classe, é luta de povos. Eles são povos que lutam para manter a sua maneira de lidar com o ambiente contra a lógica do capital, que é produtora de mercadorias. O direito de existir de maneira alternativa à lógica do capital, à lógica da mercadoria. Então, aí esse conceito de povos entram os ribeirinhos, né? Aqui você tem como é que se chama? Os caiçaras. São os caiçaras, né? Que tem essa dimensão de pertencimento ao espaço, de respeito ao ambiente, porque ele é passado de geração. A ideia não é tipo comprar uma lancha, né? A ideia é plantar uma árvore que meu neto vai poder fazer a canoa. É outra lógica, né? Eu gostaria de perguntar para você assim, se você tem, assim, só para dar uma dimensão para a gente e para a gente, da quantidade dos povos indígenas existentes na América Latina, na América do Sul principalmente, né, porque foi o teu foco, né, mas na América do Sul, ali, porque tem o Tupinambá, tem povos que são se você for olhar, a distância de quase 1.000 quilômetros entre o mesmo povo, você falou do Acre e do Tupinambá, né? Sim. O mesmo povo, mas em óculos diferentes, né? Ou seja, não tem ideia de a ideia de povo, e não de nação, de estado, coisa do gênero, né? Então, qual que é a quantidade, assim, o que existia de diversidade de povos, o que foi perdendo ali, mais ou menos um parâmetro para a gente entender como foi esse genocídio. Acho que falar do genocídio, acho que ter uma noção de que povos, de quantos povos foram extintos nesse processo, né? De colonização, né? De ocupação do espaço. Né? Sim, eu infelizmente não estou com esses dados aqui, né, da quantidade de etnias assim, que hoje tem. Talvez até seja fácil de encontrar na internet. Mas tem alguns dados que dão a dimensão, por exemplo, da calamidade, do genocídio. Se estima que na América tinha cerca de 150 milhões de indígenas em 1500. Em 1600, a previsão já era de 5 milhões. Então, em 100 anos, se detonou 80% ou mais do que isso da população nativa, né? Através da varíola, como eu comentei, das doenças infecciosas e da morte mesmo. O Ayrton Krenak, ele diz uma coisa, ele usa uma expressão que eu acho interessante. Eu vou sair um pouco, porque realmente não tenho os dados. Olha, eu acho que de etnias no Brasil hoje são 350, mais ou menos. Algumas se perderam de fato, mas a maioria, o que acontece é que perdeu a língua, porque a língua foi proibida, mas elas ainda lutam por autoafirmação. Isso é interessante, porque você vê, por exemplo, os tupinambás do Acre perderam a língua.
E ter a língua é um dos argumentos para você ter uma terra demarcada. Não é o único, mas é um dos argumentos fortes para uma comunidade ter direito à terra indígena, à reserva, é ter a língua. E aí o que aconteceu? Veja como é contemporâneo. A Universidade Federal do Pará, em parceria com professores da USP, dão um curso de Nhengatu, que é uma espécie de tupi com português, que foi muito usado na época da conquista, e eles estão dando curso para que esse povo introduza o Nhengatu na lógica coletiva deles. É uma nova língua, é uma antiga língua, é uma recuperação, assim, é algo novo. Eles também estão vivendo nessa loucura que a gente vive, assim, de essa interface. E estão aprendendo aí, estão reaprendendo uma língua que perderam, já modificada. São, em média, 300 e poucas, talvez eu deveria ter trazido esse dado, não me preocupei muito com ele. São 300 e poucas etnias, mais ou menos, e 290 línguas, porque muitas etnias falam a mesma língua ou são do mesmo tronco. Aqui no Paraná, você falou de deslocamento, por exemplo, você tem o Itupava, né, esse caminho que se faz aqui e tal, é um caminho guarani milenar. Né? Os guaranis vinham do Paraguai, né, no sul da Bolívia, do Paraguai, e tinham essa caminhada, que é muito forte na mitologia guarani, que é essa caminhada para buscar terras sem males, do paraíso, era uma caminhada que ia em direção ao mar. E aí eles vinham para cá. Então esse caminho é um caminho milenar dos guaranis, e é uns tantos mil quilômetros. Assim. Os tupinambás também saíram lá do Acre e percorreram e dominaram toda a costa do Brasil. Toda a costa não, até São Paulo, mais ou menos. Assim. Percursos muito grandes, assim, né? Esse deslocamento é natural. Acho que é mais ou menos isso. Infelizmente não vou poder responder o que você estava perguntando de fato. Bom, eu gostaria de saber se há alguma esperança de reestruturação da visão do branco em relação ao indígena. E também tem uma valorização, né? Apesar de se passarem 580 anos na mesma. Eu gostaria de saber se há alguma reestruturação. Então, tem iniciativas, né? Tem iniciativas, inclusive, a última apresentação aqui foi sobre o Darcy Ribeiro, né? O Darcy Ribeiro foi um importante indigenista, né? Um antropólogo, pensador brasileiro, mas também um militante da causa indígena. E uma das coisas que ele promoveu, não sei se na época que ele foi senador ou ministro, acho que foi na época que ele foi senador, ele promoveu uma política que toda aldeia tinha que ter uma escola indígena. E em toda escola indígena tem que ser ensinado conforme a língua nativa, ou seja, são professores indígenas ou capacitados, né, para não ensinar nos mesmos moldes em que uma garota da cidade aprende. Então, essa é uma das ferramentas, né? Essa educação dentro da própria cultura. E, além disso, as lideranças indígenas, elas estão assim, lutando contra o capital, né? Estão contra a corrente, lutando contra o golpe mais recentemente, né? Tentando, através de alianças internacionais e alianças nacionais, resistir. Assim. É muito forte, sabe? Porque são 500 anos, cara, de um estado de interesses que queriam acabar com os índios. Do ponto de vista do Estado brasileiro, do ponto de vista da lógica do capital, os índios não existiriam mais. Só um povo muito mobilizado e muito forte culturalmente é capaz de ainda estar aí hoje, vivo e forte, produzindo textos, produzindo vídeos, palestras, né? Participando de eventos internacionais. Então, é a luta. O que você está perguntando é o que categoriza, é algo muito claro, que todo indígena sabe que ele vive em luta. Ele sabe que a vida dele é pautada pela luta, a luta pela resistência, não é sobrevivência. E aí até o Viveiros traz um negócio que eu acho interessante, que está sendo trabalhado, que é a ideia de resistência com X. Porque resistir é existir do ponto de vista indígena. É existir conforme a sua própria lógica, então é resistência com X. A luta dele seria isso. Assim. E iniciativas, né? Escolas mais sensíveis têm iniciativas para trazer indígenas, para fazer a história indígena de maneira mais respeitosa, mais honesta e tal. Acho que é isso, por aí, assim, vocês têm respondido. Eu acho que essa questão que ela levantou tem a ver mais ampla, né? Você poderia pensar a visão do povo sobre a questão indígena, sobre o existir indígena. E em relação, isso também é estudido em relação aos outros aspectos complexos em que nós vivemos socialmente. Então,
Eu acho que a resistência a gente vai ter que encarar os grupos reacionários que estão vindo com muita força hoje. Então, se a gente não conseguir derrotar a MBL e todas as forças fascistas que se colocam com muita garra e eles estão vindo com muita persistência, né, em todos os setores da sociedade, será difícil mudar essa mentalidade. Então, há uma resistência que perpassa, eu diria, um conjunto de campos, né? Sim. Então, acho que, de fato, a gente está numa situação difícil, digamos, um campo difícil de resistir, de criar resistência ali, né? Dentro desse contexto do golpe brasileiro, mas não só, né? Nós estamos vendo golpes na América Latina inteira, todos os países similares ao Brasil estão passando pelo próximo mesmo fenômeno. Tá? De fato, é uma questão ali preocupante, mas eu acho um pouco o caminho é esse, se a gente consegue estabelecer uma contrapartida, né? Retomar uma perspectiva daquilo que acreditamos, acho que nós vamos formando uma perspectiva mais ampla. Quer dizer, a conquista legal, que, por exemplo, você pega mesmo o PNE, né, que é um documento extremamente importante no caso da educação, né? Você falou, Marcelo, da base comum, mas o PNE, por exemplo, a luta desse pessoal já foi intensa no sentido de impedir com que a palavra gênero, né, constasse, inclusive, no próprio documento. Eles lutaram com garra, com escuro, né, e nos espaços democráticos. Né? Essa democracia nossa, ela, quem tem dinheiro, né, quem tem condições e quem tem, né, acaba por... Então, eu acho, particularmente, que é uma questão de preocupação de todo mundo, né? A gente não tem chaves assim, né? Quer dizer, chaves assim para você encontrar essas alternativas, e o que a gente tem defendido é um pouco isso que está acontecendo aqui. Né? Cada um de nós, nos espaços onde atua, está, onde estuda, trabalha, criar assim, espaços para discussão, um processo de tomada de entendimento. Então, é o convencimento que está em jogo. Porque não adianta eu levantar a bandeira do partido já que eu vou ter seguidores, não vou, não adianta. Dizer, o sindicato, né, achar que está com uma verdade que vai libertar não sei o que, o que, né? Então, a gente tem acho que um pouco nesse caminho de procurar alternativas do ponto de vista da gente entender esse lugar da onde a gente... Eu achei interessante, ficou de fato uma coisa, na tua fala aí dessa luta dos povos e da luta de classe, achei um problema bem interessante de ser compreendido, porque não foram os autóctones que inventaram o Estado, nem tampouco tem interesse nele, né? Pelo contrário, no capitalismo. Então, se for pensar, no entanto, o movimento mundial e o processo de formação social mundial, ele levou a isso, né? Então, há um enfrentamento que se coloca aqui. Não tem muita aí, mas é um problema que tem que ser pensado. Eu nunca tinha pensado sobre isso, achei interessante colocar isso também no horizonte da reflexão. Uma coisa, uma contribuição que os indígenas têm na esquerda, uma delas é esse estado de mobilização plena. Eles estão sempre mobilizados, porque eles estão lidando sempre como fazendeiros, com dirigentes da FUNAI, com interesses do Estado que vão contra os seus próprios direitos. Então eles estão sempre mobilizados. É uma coisa que a esquerda perdeu. A esquerda, depois dessa experiência no poder, perdeu a sua mobilização. Né? Algo que realmente agora esses movimentos vigem, né, tipo MBL e tal, porque não tem uma reação à altura. E por que não tem uma reação à altura? Porque não tem mobilização. Né? A gente está engatinhando nessa resposta que precisa ser dada ao reacionarismo. Tem uma charge do André Dahmer, né, um chargista e tal, tem os memes na internet. Ele diz uma coisa que ele diz assim:
a justiça é o bem mais caro da democracia. Tão caro que muito poucos têm acesso a ele. Só gente rica tem. Que só gente rica tem acesso. Né? É uma problematização dessa ideia. Né? E com relação à questão dos índios, por exemplo, na luta dos povos, o Lucas falou mais cedo, né? A apropriação primitiva de capital, a acumulação primitiva, foi esse momento em que se tentou exonerar, execrar com todos os povos e dar lugar a trabalhadores, assalariados pobres. Né? Propriedade mesmo. A acumulação primitiva de capital é um dos momentos onde a questão indígena se choca com os interesses. Né? Exatamente, a gente vai ver o capítulo 25 do Capital lá, a gente vai entender melhor essa problematização que veio lá no... Posso fazer uma provocação? Ligado a essa questão da propriedade, você falou que os direitos humanos eles estão muito baseados no contato com os indígenas. Historicamente ali, dos desenvolvimentos da Europa. Uma coisa que me incomoda muito, e eu me militei muito tempo na área de direitos humanos, mas uma coisa que me incomoda muito é que na Declaração Universal de Direitos Humanos, eu não lembro em corte, mas um deles diz, é um dos 5 primeiros que está nos direitos fundamentais do humano. É o direito à propriedade. E na Constituição brasileira você também tem o direito à propriedade. Como que se consegue enxergar a relação do indígena com essa relação de um direito de propriedade? Posso só engatar aí? Pode falar. Não, que essa questão dos direitos humanos também tem uma dialética. Né? Ao mesmo tempo que ela nasce a partir de um contato com os povos e essa ideia de um humano universal, ela também é um instrumento de classe, justamente para evitar aquilo que você estava falando do miserável que dorme na porta do rico não queimar o rico. Então ela também é um instrumento de classe de proteção dessa elite. Então ela foi declarada pela burguesia francesa, justamente pelo estabelecimento da sociedade de propriedade. Sim. Uma última colocação. Falecido professor Joel do Departamento de Filosofia, ele sempre encrencava muito com a ideia de um direito humano, direito universal do homem. Porque não fazia muito sentido. Não. Essa era a principal dele. Não, entendi. Porque o grande debate disso esse humano é sempre o homem branco. E é o direito do homem branco que se estende aos outros homens, aos outros humanos e essa relação é sempre dessa assimilação. Enfim, queria que isso mas o homem branco proprietário. Permite aos outros a condição de direito de ser humano até um certo ponto. Você vê. Na medida que você é igual a mim, homem branco. Exatamente, por exemplo, o genocídio dos nazistas ali, os nazistas tiraram, ou seja, o homem branco tirou a humanidade deles, tirou a humanidade dos ciganos na Europa, tirou a humanidade dos negros, tirou a humanidade dos índios, assim. Então, o proprietário, o grande, vamos dizer assim, o grande capitalista, permite que os outros participem dessa humanidade até que lhe convém. Sim. Então, ótima das perguntas. Né? Acho que, então, por exemplo, você tem o que eu estudei mesmo, de consultar relatos, e agora mas foram os tupinambás, né? Dessa época e tal, de contato. E é uma coisa que chamou muita atenção nos diversos relatos, que eu fui ler os relatos, né, do padres, TV, nós estado, aventureiro, colonizador, escreveram os seus relatos, né, de viagem. E aí você vai ver uma das coisas que chocou muito a esses que vieram, era, por exemplo, você tem assim, cara, eles não têm cadeado, eles não trancam as coisas deles, como é que eles mexem? Chocou muito, assim, sabe? Eles não escondem suas coisas. Quando chega um com uma caça e começa a comer, e prepara lá e tal, todo mundo que tiver sem comer vai ganhar um pedaço. Todo mundo que tiver ali vai ganhar um pedaço. Né? Tem que estar relacionado diretamente à ideia da propriedade, de como eles pensam a propriedade. Né? Tipo, injúria maior para um índio é você chamar ele de... Como é que se diz? Que é alguém que guarda tudo para si? Egoísta. De egoísta, de mesquinho. Uma das maiores injúrias que você pode fazer a um índio é chamar ele de mesquinho. Porque tipo, é a negação do princípio que eles têm da humanidade, que é a da partilha. Né? E aí eles realmente vivem uma outra lógica que não é da propriedade privada.
A ideia de pertencimento passa ao largo da ideia de uma figura jurídica que seja dona e que possa fazer o que quiser. Até isso é uma questão, já que você também levantou a questão dos quilombolas, por exemplo, o Estado teve que criar um instrumento jurídico para lidar também com os quilombolas, porque o Estado só sabe conceder propriedade privada. E para ter a propriedade privada, você tem que ter uma figura jurídica, né, ou física, para responder a isso. E o que os quilombolas... Aí como é que... Veja só, as artimanhas. Isso está acontecendo também na aldeia urbana aqui, chamada Cacané-Porã. Eles querem dar titulação individual. Fizeram isso com alguns quilombos. Em vez de tombar o quilombo e dizer é da comunidade, eles vão dizer, olha, esse pedaço de terra é teu, esse pedaço de terra é teu, esse é teu, esse é teu. Olha que coincidência, tem um agricultor aqui que estava oferecendo mais ainda do que estava valendo o seu pedaço de terra. E aí comprava. Porque uma das coisas importantes que está na Constituição é o seguinte, eles têm direito à terra e essa terra não pode ser desmembrada e não pode ser vendida. Então é uma outra relação, mesmo a Constituição também tateou ali, mas foi um avanço muito grande, por dizer, olha, a terra dos indígenas ela não pode ser desmembrada e nem vendida. Então é outra ideia de propriedade, de posse. Né? E eu acredito mesmo que os direitos humanos, que inclusive duas coisas na sua fala que acho que são bem emblemáticas, importantes. É do homem branco, mas é do homem, porque a figura dos direitos foi muito tempo só o homem. Você vê a luta que as mulheres tiveram para votar. As mulheres tiveram que ser radicais para conseguir o direito ao voto. Radicais mesmo, de botar bomba, de se jogar na frente de carro, de fazer guerrilha urbana para ter o direito ao voto. Então, até esse momento, só quem era o cidadão de direitos era o homem. Só o homem podia... A figura do senhor, o senhor, por exemplo, o senhor de engenho, ele é dono da terra, dos escravos e das mulheres que tiverem sob seu comando. Ele é o dono. Elas não podem fazer nada sem passar pela palavra dele. Né? Tem uma citação do Cruzeiros aqui, rapidamente, que ele diz aqui: o arquétipo do direito é o direito de propriedade. Ter propriedade é ter direito. Está no fundamento disso. Assim. O direito de ter direito, segundo a Hannah Arendt e tal. Então, o nosso modelo de direito tem como base, de fato, o direito à propriedade. E isso a revelia. Aí, o que o Oswald fala? Ele diz: sem os ameríndios, os europeus não teriam a sua pobre declaração dos direitos humanos. Quer dizer, essa declaração foi um avanço, mas ainda é muito pobre, tá ligado? E você está apontando um dos pontos dessa pobreza. Ainda está submetida a uma lógica da propriedade privada, que é a lógica do capital. Né? Tem um professor de direito aqui, que é uma referência, Carlos Marés, que ele vai dizer como é que vai sendo criado o Estado de Direito, né, para a figura do proprietário. E todo o Estado de Direito está baseado nisso, na figura do proprietário. Professor da cultura. Exato. Só para encher o saco um pouco, você falou do hábito dos índios darem às mulheres de presente. Qual que é o papel dessa mulher, né? Já que eles não têm esse mesmo conceito de propriedade que a gente tem, como é que eles poderiam dar uma mulher de presente? Então, a ideia não é exatamente assim. É uma questão delicada, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eles tinham, vou me concentrar no que eu estudei de fato, Tupinambás, porque mudou muito, cada etnia é uma coisa e tal. Mas assim, eles tinham, isso em vários relatos, extensível, não só os Tupinambás, uma relação com a sexualidade muito diferente para nós. A ideia da monogamia, por exemplo, é estranha hoje em dia. A ideia é que você tem que fazer um voto e ser sempre só de fulano. Né? É natural para eles, por exemplo, ter relações com primos, com quem está ali perto, sem estabelecer um vínculo. E sem que o traído, digamos, tenha esse peso moral, ele não sente esse peso moral de fui traído. Porque é meio da lógica. Entre os Tupinambás era isso, assim, você tem os relatos disso. Assim. Então, tipo, os caras às vezes davam as filhas, ofereciam as filhas, tá ligado? E isso, até o Darcy Ribeiro, mais uma vez, é uma coisa que o Darcy estuda, porque foi uma das estratégias. Tipo, chegava o branco fazendeiro e tal, velho. Eu tenho que, de alguma maneira, ele é muito perigoso, ele tem armas, ele tem exército. Eu tenho que estabelecer alguma aliança com ele. Eu dou uma filha, eu dou uma sobrinha, que aí agora ele já não é mais um estranho fazendeiro, agora ele é um cunhado, ele é um genro, ele entrou na loja. É uma das maneiras, assim. Agora, tipo, ninguém tem, a mulher vai lá e dá pra fulano, né? E aí, no máximo empresta, porque pra eles lavou tá novo, tá ligado? Lavou tá novo, cara. Não, mas ainda e se passa tiver por uma instância de decisão do homem
o que ele vai fazer a respeito do corpo da mulher no qual ele, Cara, de então, certa forma, ele é. tem essa questão porque, assim, um índio rico, entre os tupinambás, né, para ficar bem focado ali, que é o que eu estudei mais, entre os tupinambás, um homem rico é um homem que tem muitas filhas. Por quê? Porque todos os pretendentes, tipo assim, eu tenho uma filha que está em idade de casar, aí tenho 5 pretendentes na aldeia. Como é que eles vão se habilitar para casar com a minha filha? Eles vão pescar comigo e para mim, eles vão caçar comigo e para mim, e aí o mais valoroso em algum momento vai ganhar. Tem essas, o pai ou o tio é quem realmente vai dizer para quem a filha vai casar. Mas a filha, ela também traz os pretendentes para trabalhar pelo que tem a tutela, digamos assim, né? Só que eles não têm essa ideia assim de... É uma discussão, tipo, até que ponto o machismo está nas sociedades indígenas, é uma questão super valorosa, tá ligado? Inclusive hoje você tem as caciques e lutando mesmo contra isso. Você tem Maria da Penha incidindo em aldeias indígenas, tá ligado? Tipo, eles têm problemas, eles não são os bons selvagens, eles não são o paraíso, eles têm problemas. Só o que eu acho que eles não têm é a ideia de que alguém é de fulano, é de cicrano. Eu mando e o fulano obedece. É contra a lógica deles, essa ideia. Posso aumentar a provocação? Ai, meu Deus. Não, só que na queda do céu, Davi Copenau, ele faz um relato das atividades favoritas dos adolescentes humanos. Uhum. Que é quando chega a noite, eles procuram as redes das mulheres para transar, os adolescentes. O bom xamã é aquele que foge das mulheres até a idade de virar xamã. Ele fala assim, essa atividade é extremamente perigosa, porque eles podem acordar o pai ou o marido da mulher. Levar uma surra. Engraçado é que eles chegam, cada povo indígena trabalha de uma maneira completamente diferente. Não dá pra ter essa visão unitária. Não existe uma totalidade regueira. Não dá. Olha aí, Mas dá pra pensar, essa ideia assim, de que a moral deles é diferente da nossa. Nossa moral é muito cristã. A gente é formado pela moral cristã. E eles não têm isso, a formação deles é outra. E a relação com a sexualidade passa por isso. Por exemplo, eu lembrei de outra coisa dos relatos, é natural que os jovens sejam iniciados pelas mulheres mais velhas. Entre os tupinambás ali era a parte da cultura, tá ligado? Porque a mulher reclamava que o marido não queria mais ela, e tinha os jovens ali na secura. Era um momento de ensinar, de aprender, de trocar e tal. É outra relação de fato. É outra relação, só isso. Não a culpa cristã, a culpa da moral cristã e tal. Agora já fiz, pronto. Mais alguma pergunta? Pessoal, vamos encerrando por aqui a apresentação do Gustavo. Vocês estão falando de sacanagem. Normal, né? Compliquei. Sempre culpa minha. Enfim. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Em especial, obrigado Gustavo. Espero que você possa estar com a gente mais pra frente. Agradeço muito mesmo. Foi uma manhã muito prazerosa. Para mim foi uma honra estar aqui também.